Nós sabemos que o apóstolo Paulo declara que andamos por fé e não por vista, em 2 aos Coríntios 5:7. Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem. Mas ele está falando de coisas que não se veem com o olho natural. No entanto, o que eu quero te mostrar, querido, é que as realidades espirituais que abraçamos pela fé, elas podem ser vistas não com os olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais. E a maneira como eu e você olhamos, ela na verdade determina aquilo que nós vamos receber. Ao olhar para a afirmação bíblica de que a fé é a convicção daquilo que não se vê, eu preciso reconhecer esse fundamento. Bem-aventurados os que não viram e creram, visto que andamos por fé e não por vista, a convicção de coisas que não se veem. E por conta disso, eu lembro que eu ouvia desde pequeno algumas pessoas dizendo que a fé é mais ou menos como alguém que dá um passo no escuro. E durante muito tempo eu repeti essa frase. Mas hoje em dia eu já não repito mais. Porque eu quero te dizer, querido, que a fé não é um passo no escuro. Quem está dando o passo de fé, ele sabe exatamente aonde ele está pisando. Para quem olha aquele que está dando o passo de fé, pode parecer que é um passo no escuro. Porque quem está olhando a gente dar o passo de fé não enxerga o que a gente está enxergando. Mas quem dá o passo de fé, querido, sabe exatamente aonde é que ele está pisando. De maneira que eu não quero dizer, querido, que a fé é um passo no escuro. Quem crê sabe e enxerga exatamente aonde é que ele pisa. Alguns anos atrás, eu creio que isso foi há 3 anos atrás, eu tinha uma viagem marcada para a Índia. Iríamos eu e minha esposa. Já nos anos anteriores eu havia me ensaiado várias vezes, ameaçado ir, desistido, por conta de várias circunstâncias. Entre elas o tempo para se passar fora, a distância, os recursos que a gente precisaria investir. E temos um missionário que apoiamos, tem feito um trabalho extraordinário em vários lugares da Índia, em outros povos não alcançados. E ele vinha insistindo. Eu lembro que mais ou menos um mês antes da viagem, ele me liga e diz: está tudo certo? Eu falei: mais ou menos. Ele disse: como mais ou menos? Eu falei: amigo, nem a passagem eu emiti ainda. Ele falou: está faltando um mês para a viagem. Eu falei: pois é, por isso que não dá para dizer que está tudo certo. E eu lembro que ele me disse: você já mudou de ideia algumas vezes. E ele falou: agora, menos que Deus te diga para não vir, eu não aceito um não como resposta. Você me disse que viria. Eu falei: amigo, eu não tenho um tostão para comprar as passagens, elas estão uma fortuna. E eu lembro que ele me disse: isso nunca foi problema para você, muito menos para Deus. Ele disse: te vira, a menos que Deus te dê uma palavra, eu não aceito um não. E desligou a conversa, a gente estava tendo pelo Skype. Eu lembro que eu fui orar, falei: Deus, então me dá logo uma palavra me liberando para esse cara largar no meu pé. Se eu falar para você que eu fui orar, irmão, cheio de fé, esperando o milagre acontecer, não é verdade. Mas no momento em que eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Ele disse: eu abri essa porta para você. Eu coloquei no seu coração fazer essa viagem. Eu movimentei isso tudo, não para que agora você recuasse. Naquele momento eu falei: Deus, o Senhor deve estar a par do preço das passagens. Eu e minha esposa teríamos que passar pela Europa, irmão, era alta temporada, agosto. E a passagem, nós dois, ida e volta na época, sem a loucura do dólar que está agora, né, do nosso câmbio. Eu me lembro, ela estava dando, para não dizer 8.500, estava dando R$8.496 os dois. E eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro da passagem. Então, se o Senhor quer mesmo que eu vá, me mande dinheiro, eu vou, pronto. A coisa é fácil da gente resolver. O Espírito Santo falou comigo: essa sabedoria de guardar o dinheiro primeiro para gastar depois, você faz quando for suas viagens de família. Quando eu te mando a um lugar, você simplesmente me obedece. É simples assim. Irmão, eu não sei te dizer o quanto essa frase mexeu com meus brios, mas mexeu. Eu lembro que eu passei a mão no telefone, liguei para a agência que tinha feito a reserva, falei: pode emitir a passagem. Dei o número do cartão para que eles emitissem, e quando eu desliguei, eu falei para Deus: mas eu não vou te ajudar. Eu falei para ele: eu sei que se eu for no culto de domingo, na minha igreja, falar do que é o meu projeto, eu tenho certeza que o meu povo, sabendo o que eu vou fazer, eles me apoiam. Eu tenho certeza que eu levantaria essas passagens no primeiro culto. Falei para Deus: mas quer saber o seguinte, eu não falo para ninguém, eu não vou te facilitar, o que eu puder eu te atrapalho. Porque se é para nós resolver esse negócio do seu jeito, vai ser por fé. E eu não vou abrir a boca para falar nada com ninguém, eu me levanto para crer, para acreditar, para tomar posse desse negócio. Irmão, me deu um surto de fé. Que não foi só fé, foi um surto de fé.
E eu ainda me lembro, era o dia 13 de julho de 2012, uma sexta-feira. Para aqueles que acham que sexta-feira 13 é dia de azar, mas foi o dia que eu gerei um milagre daqueles. E eu realmente não abri minha boca, não falei nada com ninguém. Na sexta seguinte, era dia 20 de julho, estava pregando na igreja de alguns amigos nossos, em Florianópolis. No final do culto, exatamente uma semana depois de ter mandado emitir as passagens, me procura um irmão. Ele diz, pastor, eu vim de outra cidade para te ouvir pregar, mas não vim aqui só para te ouvir pregar. Deus mandou aqui e Ele me disse que é para eu te ajudar numa viagem que você vai fazer. Dentro de mim eu pensei, mais uns 10 desses. Eu confesso que eu não botei muita expectativa, mas eu pensei, mais uns 10 desses vai resolver meu problema. Ele disse, olha, eu não trouxe o dinheiro que eu gostaria de te ajudar, mas se o senhor puder me passar um número de conta, eu posso te enviar depois. Eu falei, claro, irmão, em nome de Jesus, está aqui, ó. Passei para ele o número de conta. Isso foi na sexta-feira. Eu preguei a sexta, o sábado à noite, ainda depois do culto. Voltei para Curitiba para poder pegar nas nossas reuniões do domingo. Passou o domingo, na segunda-feira, antes do almoço. Eu sentei, eu tenho o hábito de fazer isso na segunda-feira, para passar e checar o andamento das contas, toda a movimentação financeira. Quando eu acesso a conta bancária e o extrato, eu levo um susto. Tinha um depósito de R$ 8.490 na minha conta. Eu peguei e chequei qual era a agência, descobri pelo código da agência que era a cidade de onde aquele irmão tinha se identificado, então deduzi que era ele, não conhecia ninguém lá. Eu lembro que eu comecei a rir, minha esposa falou, o que você está rindo? Falei, sabe aquela nossa ida para a Índia? Ela falou, sei. Falei, vai custar para a gente só R$6. Porque dos 8.496, alguém fez um depósito de 8.490, só falta 6. Eu estava falando isso, meus filhos estavam chegando da escola. Meu filho ouviu a conversa, falou, não falta não, o 6 está aqui. Falei para ele, filho, vamos fazer o seguinte, dá só 5. Deixa papai pagar R$1 nessa viagem, para dizer que eu cooperei de alguma forma. Eu estava ainda brincando com isso, o telefone toca. Quando eu atendo, era o irmão daquela cidade. Ele falou, pastor, já olhou sua conta? Falei, já. Ele falou, desculpa a curiosidade, eu tinha que ligar para o senhor. Ele falou, eu preciso te fazer uma pergunta. Falei, qual a pergunta? Ele do outro lado me diz assim, acertei o valor? Eu falei, por que você está perguntando? Ele falou, porque Deus me disse que o que você precisava não chegava em 8.500. Então mandei 8.490. Falei para ele, a próxima vez que Deus te falar que não chega em 8.500, por precaução, manda 8.499. Eu falei para ele, faltou R$6, mas fica tranquilo que meu filho cobriu sua parte. Ele falou, não, pastor, o senhor não vai desembolsar nada. Ele falou, eu só mandei o 8.490, porque se o senhor fizer as contas, e eu já tinha feito, eu só não sabia quem tinha feito isso. Ele diz, eu deixei R$10 de troco na banca dos materiais, e o que faltasse desse 8.490, eu sei que esses R$10 iria cobrir. Irmão, eu não sei se acontece com você toda hora de aparecer um estranho e te dar R$8.500 assim. Mas para mim, querido, não é apenas o valor que foi dado. É alguém sem saber o que eu precisava, sem saber a viagem que eu faria, sem saber quanto custava, dizer, Deus não apenas me mandou, mas Ele me disse exatamente qual é o valor que você precisa. Como é gostoso, querido, você viver o sobrenatural. Como é gostoso você ver intervenções do alto. Como é gostoso experimentar milagres e intervenções da parte de Deus.